bom dia a todos. Com o objetivo de celebrar uma nova e importante fase no percurso académico dos estudantes que frequentam agora o 4º ano do mestrado integrado em Medicina, iniciando assim o ciclo clínico do curso, iniciamos esta cerimónia com a intervenção da diretora do mestrado integrado em Medicina, professora doutora Dulce Madeira. Muito bom dia a todos. Queria começar esta minha breve intervenção por cumprimentar os meus colegas que se encontram aqui na mesa, o Sr. Diretor da Faculdade, o professor Altamiro da Costa Pereira, o meu querido colega de curso, o professor António Sarmento, que aqui se encontra hoje com muito gosto e que fará provavelmente o discurso mais importante do dia, naturalmente o Henrique Moreira, Presidente da Associação de Estudantes, e a Rita Ribeiro, que aqui se encontra em representação da ANEM. O meu cumprimento também a todos os colegas que estão aqui hoje presentes, vestidos de bata branca para lembrar o que era a história desta cerimónia. E, por fim, que não por último, os nossos estudantes, hoje todos vestidos de verde, que afinal são a razão de ser desta mesma cerimónia. Gostava de os cumprimentar, de os felicitar por terem chegado a esta nova fase da vossa vida. Não vou ter muito tempo, nem posso falar muito, eu quando começo a falar não me calo e, portanto, vou ter que me conter, mas vou contar-lhes apenas uma pequenina história, que é, de facto, a história da minha vida, resumida aqui em 2 minutos. E tem a ver com o facto de... existe um autor que eu gosto de ler, que é um prémio Nobel da literatura, que tem para aí mais 2 anos do que eu, e que, muito perto do início da sua carreira, escreveu um livro que se chama A Vida Nova. E o livro, que eu olhei para ele, a capa não era muito bonita, e eu disse, não vou ter muita paciência para ler isto, mas começou o livro com uma frase extraordinária e muito pequenina, que dizia assim: um dia li um livro e toda a minha vida mudou. Eu fiquei a olhar para aquilo e disse, bom, será melhor eu ler o livro, porque isto deve ser uma coisa importante na vida das pessoas. E lá li o livro, e ao longo da minha vida, que já é relativamente longa, tive a oportunidade de passar por circunstâncias, umas melhores, outras piores, que mudaram ou a minha vida ou a perspectiva que eu tinha da minha vida. E uma delas foi, sem dúvida, o dia em que, no início do meu 4º ano, vestido não de verde, mas com uma bata branca e imaculada, e carregando orgulhosamente do bolso direito da minha bata um estetoscópio, subi até ao piso 4 do que então era o Hospital Escolar de São João, e esperei, conjuntamente com mais uns 14, 15 ou 16 colegas da minha turma, não sei exatamente que número era, mas era desta dimensão, que a minha professora de propedêutica me levasse pela primeira vez a visitar um serviço hospitalar, a entrar numa enfermaria e ter pela primeira vez uma aula em frente a um doente. E quando, no decurso daquela aula e quando chegou ao fim da aula, pensei com os meus botões, a minha vida mudou. Até ali eu achava que tinha sido uma estudante da Faculdade de Medicina e naquele dia eu pensei e tinha percebido que tinha sido capaz de gerir a minha força e a minha determinação com o tamanho, com o comprimento dos nossos livros, com o peso dos nossos livros, e naquele dia eu percebi pela primeira vez que não sabia se era capaz de gerir e de compreender a dimensão do que naquele momento se encontrava à minha frente, que era um doente. Dali para a frente vi muitos doentes, menos do que eu espero que vocês vejam neste momento, e de facto tive sempre essa imensa preocupação que às tantas e em determinado momento passava a ser angústia por eu não saber. Não era um livro, não era uma coisa que eu conseguisse fazer sentada em minha casa durante muitas horas a estudar. Era uma pessoa que estava à minha frente com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, que eu às vezes nem compreendia muito bem e cujos sintomas eu às vezes não conseguia pôr de acordo com o que estava escrito no meu livro, porque a linguagem era diferente, porque os nossos sintomas às vezes são modificados pela natureza das pessoas, pela sua angústia, porque estão doentes, porque não estão a ser objetivos. E, portanto, eu achei que nesse dia a minha vida tinha mudado e tinha deixado de ser uma estudante da Faculdade de Medicina e estava a ser, em boa verdade, o que eu achava que era um médico em formação. Vocês chegaram a esta altura com brilho, a razão que estão aqui, e sobreviveram aos 3 primeiros, sobreviveram no sentido estrito do termo, aos 3 primeiros anos desta faculdade, onde aprenderam imensas coisas. Os professores do ciclo básico são muito dedicados, são muito aborrecidos, às vezes começam as aulas a horas e acabam meia hora depois, marcam faltas, fazem frequências todos os dias ou todas as semanas, têm exames intercalares e depois têm exames que nunca mais acabam no fim do semestre. E, portanto, resistiram. Passaram do que era um estudante do ensino secundário, que chega muito jovem a esta faculdade. Este ano teve pela primeira vez um estudante que na primeira aula me interrompeu para me perguntar, professora, onde é que estão as fichas para eu estudar desta unidade curricular?
Eu não desmaiei, mas foi realmente com alguma surpresa que me vi pela primeira vez um estudante perguntar-me onde é que estão as fichas da unidade curricular. Lá lhe expliquei que as fichas aqui são livros, os meus livros, o que os estudantes chamam de várias coisas, desde sepentas a compêndios, a aulas gravadas no Moodle, a aulas desgravadas e a slides para estudar. Mas pronto, então eram os meus livros. Portanto, os tempos mudaram. Durante estes 3 anos cresceram muito. Eu vi-os pela primeira vez no Anfiteatro Norte, e eu estou com muito gosto aqui, acho que é a primeira vez desde então que eu estou na frente de tanta gente, porque temos estado todos metidos em casa, como é óbvio, e acho que cresceram literalmente, no sentido estrito do termo, e são pessoas diferentes. Resistiram a este grande embate do ciclo básico, aprenderam coisas que são fundamentais para o vosso ciclo clínico e para a vossa vida como médicos. Eu sei que durante muito tempo, ou muitas vezes pensaram, para que é que eu preciso disto? Esta é tanta matéria, são tantos detalhes, se calhar eu não vou precisar disto ao longo da minha vida, mas eu acho que ao longo dos próximos anos vão perceber, e seguramente ao longo da vossa vida vão perceber que metade da matéria não chega e que, na realidade, os pormenores, às vezes, são coisas que são importantes. Então, este ciclo básico já passou. E vocês também compreenderam, para além de terem adquirido todos estes conhecimentos, compreenderam que as semanas têm 7 dias e não são feitas por 5 dias úteis mais um fim de semana. Compreenderam que os dias têm 24 horas e não são apenas aquele número de horas que existem entre o momento em que o sol aparece e o sol desaparece na linha do nosso horizonte. Os dias são cumpridos, perceberam que têm que ter ritmo de trabalho e demonstraram que o têm e que são capazes porque estão aqui neste momento. Vou entrar num ciclo clínico que é diferente daquele em que eu entrei. Eu contei-lhes há bocadinho que tinha entrado provavelmente com mais de 16 colegas numa enfermaria. Isso não é mais possível, e ainda bem que não é possível, conseguir ver um doente no meu tempo, e certamente alguns colegas que aqui se encontram neste momento comigo, era preciso ter ritmo, era preciso chegar à frente, era preciso furar entre os colegas, era preciso ter a oportunidade de facto chegar e falar com o doente, porque éramos imensos. Era, portanto, para mim, um privilégio poder estar numa aula de prática. Razão, nas básicas seguramente e nas clínicas definitivamente. Razão porque eu nunca compreendi aquele conceito que estou sempre a repetir, que é das faltas que existem nas faculdades de medicina e muito menos num ciclo clínico. Ter uma aula no ciclo clínico é um privilégio, é um momento único. Por mais que a doença se esteja a repetir, que o diagnóstico seja o mesmo, a pessoa é diferente, a situação é diferente e são todos grandes momentos de aprendizagem. É o momento em que vão perceber, ou é a fase da vossa formação, em que vão perceber que os professores são muito importantes porque são para nós modelos, conseguimos imitá-los, andamos atrás deles, percebemos como é que eles se comportam, mas os doentes são também nossos professores, porque nos põem todos os dias problemas que às vezes nós não sabemos resolver. Estava eu a dizer que vou entrar, e já me vou calar, que vou entrar num ciclo clínico em condições muito diferentes da minha. Estão agrupados em turmas muito pequenas, naturalmente com grande compreensão do senhor diretor da faculdade, que criou as condições para isso, e estão organizados de uma maneira distinta do que ocorreu no meu tempo e ocorreu durante os últimos anos, em módulos. Isso tem a sua importância, foi provavelmente um dos grandes motivos da última revisão, ou enfim, do mais recente plano de estudos, em que nós percebemos que ter tempo para estar junto dos doentes, ter tempo para estar numa enfermaria, numa consulta, ter tempo para ter prática clínica é absolutamente fundamental para a vossa formação. Porque nesta altura da vossa vida todos já sabem ler, todos já sabem compreender o que estão nos livros e, portanto, é muito fácil fazer essa preparação teórica. É mais difícil e é mais exigente estar em contacto com os doentes e compreender o que é que se passa naquele momento. E para isso contamos naturalmente com a motivação dos nossos estudantes, que eu sei que é grande, com a colaboração dos nossos professores, a quem foi exigido um esforço suplementar e muito grande neste ano de adaptação e no futuro, porque naturalmente os horários mudam, porque é preciso flexibilizar os horários, porque é preciso ter a compreensão e a simpatia de todos. Mas estou convicto que todos juntos vamos conseguir que este grupo, que inicia de facto o seu ciclo clínico já nesta nova fase de organização da nossa faculdade, estou eu convencida e espero ter razão, que vão chegar ao fim do vosso curso com uma formação bastante mais sólida, com muito mais experiência e, portanto, muito mais capazes de virem a ser os médicos extraordinários que nós todos esperamos que venham a ser um dia. Muito obrigada pela vossa atenção, muitas felicidades para o resto do vosso curso e para a vossa vida futura. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Presidente da Associação de Estudantes, Henrique Pereira. Excelentíssimo Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Professor Dr. Altamira Costa Pereira, Excelentíssima Diretora de Curso de Mestrado Integrado em Medicina, Professora Dra. Dulce Madeira, Excelentíssimo Representante do Centro Hospitalar Universitário de São João, Professor Dr. António Sarmento, cara colega Rita Ribeiro, representação do Grupo de Trabalho em Direitos Humanos e Ética Médica da ANEM, caros docentes e regentes e, sobretudo, caros colegas do 4º ano da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Espero que estejam bem. Sei que a vossa noite não foi uma longa noite de sono, mas espero que tenha sido um sono produtivo. Sejam bem-vindos a esta cerimónia, à vossa cerimónia. Começo por falar de algo que se torna já um clichê, mas que nem por isso deixa de ser verdade. É muito bom ver-vos aqui. É muito bom reunirem-se finalmente as condições para conseguirmos ter um ano completo num espaço da faculdade. Está tudo a ficar igual e isso, felizmente, faz toda a diferença. De facto, o último ano e meio foi, sem sombra de dúvidas, o maior desafio à formação médica dos últimos largos anos. Fomos todos mandados para casa e vocês, infelizmente, por lá ficaram. A rotina passou a ser atrás de um computador. Vimos-nos restritos de muito daquilo que considerávamos imprescindível. E por isso voltar tem sempre este sentimento especial. Por cá, agora que voltamos, mudaram-se os tempos. Mudaram-se os hábitos, mudaram-se até algumas cores. Mas certamente não se mudaram as vontades. Esta cerimónia é, foi e será uma cerimónia de transição. Uma transição que não é uma surpresa, mas que traz algumas novidades. Quanto a novidades, estamos confortáveis, está visto que o vosso ano está mais que habituado a novidades. Comecemos pela mais evidente, a nova reforma. E essa garanto-vos que foi desenhada de início ao fim a pensar em vocês. Hoje não tenho a mínima dúvida, a mínima, que terão um ciclo clínico bem mais recheado do que aquele que eu tive. Se não vejamos, terão a figura incontornável de um tutor, alguém responsabilizado pela vossa formação. Terão cadeiras totalmente dedicadas à prática de atos básicos em medicina. E, ao que tudo indica, no final deste ciclo clínico, saberão já ler um raio-x decentemente, vão ter já suturado alguma coisa ou feito alguma colheita arterial. Garanto-vos que os vai safar de muitas vergonhas no futuro. Por fim, mas não menos importante, terão ainda métodos avaliativos que, com o compromisso dos regentes e docentes, serão adequados e adaptados à vossa prova nacional de acesso. Dito assim, tudo parece perfeito. Mas bem sabemos que não é. Há muita coisa a melhorar e deixem-me repetir uma coisa que disse no discurso do Yes Meeting. Ao Hospital de São João não é compreensível que um hospital que exige nada mais do que o melhor dos seus profissionais se desresponsabilize da formação dos futuros profissionais. E por isso, uma vez mais, sobre a questão do bloco operatório, peço por favor que revisitem essa questão e que a reformulem. É absolutamente fundamental para as pessoas que aqui estão. Mas pronto, vá. Como diria um incontornável alumni na FMUP, se isto tudo fosse perfeito, então fazíamos um brinde e íamos todos embora. Não é o caso e eu acredito que vocês estejam já fartos de brindes. A melhoria é um processo contínuo que implica diariamente, semestralmente, anualmente, uma identificação clara de problemas, a criatividade para as soluções e a coragem para as implementar. O que vos peço é que façam sempre parte, como têm feito, deste processo de melhoria. Só com toda a gente envolvida é que podemos pensar sequer nesse brinde. Mas voltemos à transição e às novidades, que não se ficam por aqui. Transitar para os anos clínicos implica que cada um de vocês, hoje, além da prenda simbólica da faculdade, saia daqui com mais alguns quilos às costas, que vão ficar por aí muitos anos. Ser estudante de um ciclo clínico é deixar de falar de doenças e passar a vê-las no dia-a-dia. É perceber que essas mesmas doenças têm nomes bem mais simples e que, na verdade, são bem mais complexas. Chamam-se Ana, Maria, João, António e têm, como todos nós, algumas desilusões passadas, mas, sobretudo, muitas ambições futuras. Ser estudante do ciclo clínico é afastar-nos dos livros e aproximar-nos das pessoas. E garanto-vos que não se vão esquecer da primeira vez que sentirem, da parte dessas mesmas pessoas, o olhar de esperança que a sua própria necessidade deposita em nós. Tudo isto acarreta consigo uma enorme responsabilidade, em saber ouvir sem perder o foco, em ser racional não esquecendo a ética, em ser pessoal sem perder o sigilo. E são estes os quilos que farão agora parte da vossa rotina. Mas não se intimidem. Este peso não pode fazer com que encolham os ombros. Há uns dias tive a oportunidade de falar com um colega nosso que realizou a PNA em 2020 e que foi, aliás, das melhores notas desta casa e do país. Quando lhe perguntei sobre o futuro, ele explicou-me precisamente a teoria dos ombros. Disse-me que este ano, enquanto interno de formação geral, teve a oportunidade de conhecer verdadeiramente o sistema por dentro e de notar algumas particularidades que o animaram e outras que naturalmente o desiludiram. O que mais o desanimou foi uma certa tendência de, apesar das milhares de motivações e de dinamismo próprio de quem começa um novo ciclo, se deixar levar por alguma inércia e inatividade de quem por vezes nos rodeia. Muito facilmente, quando dão por isso, já se deixaram levar por este ciclo negativo.
E ao fim de alguns meses, acabaram por colocar alguns alunos a segurar paredes, já impediram um colega de experimentar a tão desejada sutura, ou já deram o maior sermão ao aluno de 4º ano que não sabe na ponta da língua as milhentas causas de hipercalémia. Enquanto o fazem, paulatinamente vão encolhendo os ombros e perdem, ou pelo menos escondem, o brilho que os trouxe até lá. Disse-me que não sabia o que queria, mas que certamente não queria encolher os ombros. E por isso, a partir de hoje, quando integrarem essas equipas, quando conhecerem por dentro esses sistemas, sejam aquilo que vos define, sejam a personificação exata desse brilho nos olhos que trazem. Não consegui encontrar uma melhor mensagem para quem começa hoje um novo ciclo. Sejam agentes de mudança, sem nunca mudar as vossas vontades. Recebam estes quilos a mais e responsabilizem-se por eles. Mas, acima de tudo, não percam o dinamismo, nunca encolham os ombros, nem hoje, nem nos próximos anos. Desejo-vos o melhor que esses 3 anos que se avizinham. Aproveitem cada minuto, que isto passa rápido. Muito obrigado. É agora o momento de ouvirmos a representante local dos Direitos Humanos e Ética Médica da ANEM, Rita Ribeiro. Excelentíssimo professor Dr. Altamiro da Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Excelentíssima professora Dulce Madeira, diretora do Mestrado Integrado em Medicina da FMUP. Excelentíssimo professor Dr. António Sarmento, em representação do Centro Hospitalar Universitário de São João. Caro colega e amigo Henrique Moreira, presidente da Associação de Estudantes da FMUP. Caros professores, caros regentes, caros colegas. Hoje é um dia importante, um dia repleto de simbolismo, e enquanto representante local de Direitos Humanos e Ética Médica, e em representação do Edi Martins, diretor de Direitos Humanos e Ética Médica da ANEM, gostaria de vos deixar uma breve, mas sentida mensagem. A cerimónia do ciclo clínico representa um momento ansiado por todos, sendo representativo do início de um período de enorme importância na nossa formação académica e pessoal. É o momento de colocar em prática tudo aquilo que sonhamos, aceitando, com sentido de responsabilidade e ética, o patamar para o qual passamos. A transição faz-se de forma empática e de reconhecimento do doente enquanto ele mesmo. Faz-se também tomando consciência dos valores éticos e humanos que nos permitem enfrentar as provações diversas que nos serão colocadas. Isto para que o Sr. Manuel o seja sempre, e nunca o doente da cama 7, nem o caso clínico do AVC. Isto para que continuemos a colocar o foco no doente e o cerne na humanização dos cuidados. Aproveito para vos ler uma bonita mensagem que uma doente nos escreveu no âmbito da atividade Carta aos Estudantes de Medicinas. Caríssimos estudantes de Medicina, a minha experiência de vida com profissionais de saúde e, em especial, com médicos, não tem sido nem boa nem má. A vida trouxe-me algumas maleitas, mas recuso-me a parar porque cada dia que passa é uma vitória e não apenas mais um dia. Reconheço que o caminho que escolheram seguir enquanto futuros médicos não é de todo fácil. Têm a responsabilidade nas vossas mãos de salvar vidas, mesmo que essa vida, tal como a minha que tem 86 anos, se aproxime da reta final. Também aceito e compreendo que não é fácil lidar connosco. Uns não ouvem, outros veem mal e outros nem sequer gostam de vos visitar, porque cada vez que vos consultamos é mais uma carrada de medicamentos, muitos dos quais nem sequer chegamos a saber para que servem. Por isso, o único conselho que vos posso dar e o que vos peço é que, para além de serem bons profissionais de saúde, sejam, sobretudo, grandes seres humanos, solidários e pacientes. Abracem com amor a vossa profissão, porque tudo o que é feito com amor só pode dar bons resultados. A morte é o fim da vida, todos a temos como garantida, porém que seja com dignidade, porque enquanto há vida, há esperança, e o amor é, na maior parte das vezes, a maior cura que precisamos. Obrigado por permitirem que vos escrevesse este desabafo. Termino dizendo que partir para o terreno não pode pressupor altivez, mas humildade e desejo de aprender. Chegou a hora de assumirmos este compromisso como nosso. Com a certeza de que farei este percurso com vocês, e tanto quanto possível para os outros, termino com um desejo enorme de felicidade para todos, amigos e colegas, agora e para sempre. Vamos agora assistir à atuação do Grupo de Fados de Medicina.
fim, vamos alterar um bocadinho aqui as voltas. Vamos começar com uma música que todos vocês já devem conhecer, que é uma música que fala sobre a nossa cidade, sobre a cidade que já tem tantas experiências e tantas histórias nela vividas. Para vocês, balada despedida de Sexto Ano Médio de 2015. cerimónia é uma cerimónia importante, é uma cerimónia que marca um bocadinho o vosso percurso, quanto mais não seja porque é o fim das anatomias, não é?
Se não fosse a professora Dulce, mas é difícil, efetivamente. Mais ou menos, vamos acompanhar aí nos próximos anos. O nosso próximo tema é um instrumental que certamente também já ouviram tocar por este grupo, um instrumental muito conhecido, Fado de Coimbra. Para vocês, variações Lá menor de João Bagão. Estes 3 anos de certeza que só fizeram sentido que tiveram alguém ao vosso lado para vos ajudar nos maus momentos, para vocês partilharem os vossos sucessos e as vossas conquistas. Portanto, esse próximo tema é um bocadinho para refletir nisso, os vossos amigos, para vocês, traz outro amigo também. Por esta estrada
Tem agora a palavra o diretor da Faculdade de Medicina, professor Dr. Altamiro da Costa Pereira. Eu já assisti aqui nesta aula magna a muitas e muitas cerimónias. Dificilmente me lembro de uma, pelo menos, tão colorida. E dificilmente também me lembro de outra em que estivessem presentes tantos professores e, sobretudo, tantos estudantes. Por isso eu queria desejar-vos a todos e dizer-vos a todos bom dia, faculdade. Meus caros, esta é uma cerimónia do ciclo clínico. De alguma maneira, ela vem substituir uma outra cerimónia, que era a cerimónia da bata branca. Passou a cerimónia dos 3 Cs, ou do C ao cubo, a substituir a cerimónia do C2B. Uma cerimónia é algo, se forem ver ao dicionário, é algo que tem a ver com uma forma de... é um evento de caráter sagrado, de veneração, de respeito, de culto. Tudo numa cerimónia invoca, de alguma maneira, uma simbologia própria. E é essa simbologia que hoje aqui, eu no final da minha intervenção gostaria de destacar, porque a principal simbologia desta cerimónia é uma imposição de uma insígnia, neste caso de um emblema. Mas antes de o fazer, eu gostava, e embora hoje não tenha qualquer dúvida que é um dia de celebração, é um dia de júbilo, porque de alguma maneira significa, há um certo sabor ritual de passagem nesta cerimónia, porque simboliza de alguma maneira a passagem de um ciclo, o ciclo básico, para um outro ciclo, o ciclo clínico, embora seja tudo parte de uma mesma vivência, que é o vosso mestrado integrado em Medicina, mas antes de falar-vos sobre a imposição das insígnias, queria aqui falar-vos de uma das memórias e queria, aliás, pedir-vos para, daqui a pouco, guardarmos um minuto de silêncio, precisamente por todos aqueles que partiram, nomeadamente vossos antigos professores, e lembro-me pelo menos de três recentes, o professor António Coimbra, o professor Paulo Tencourt e o professor Nuno Montenegro, de colegas dos meus colegas, meus estudantes. Partiram também 2, ainda hoje, ainda agora, neste momento, está a realizar-se um funeral da doutora Noémia Afonso, que foi a minha primeira estudante de doutoramento, e ainda também recentemente
também faleceu o arquiteto do CIME, que são tudo pessoas que, direta ou indiretamente, deram o seu contributo aqui à faculdade. E eu queria pedir, então, o meu silêncio pelo passado e por essas memórias que, em boa verdade, são exemplos, e todos eles são exemplos de vidas, de trabalho e de dedicação. Muito obrigado. Após, então, estas palavras de contextualização e de memória, eu queria-vos falar, então, um bocadinho da imposição do vosso emblema. Eu não sei se podem, por favor, projetar. Eu já vi que um estudante já o tinha autoimposto, mas pelo menos. Mas agora eu queria vos dizer que... Eu peço desculpa, eu fico com a boca um bocadinho seca desde que... Mas... Em primeiro lugar, imposição, e vocês lembram-se logo, obviamente, da questão da imposição das insígnias, é uma espécie de um ato que confere ou um poder, ou uma graça, ou um estatuto, ou um direito, ou um dever. E essa imposição desta insígnia, e uma insígnia, enfim, pode ser um sinal, pode ser um símbolo, neste caso é um emblema. Um emblema que, de alguma maneira, pode significar uma instituição e identificar, ou um estatuto, ou algo que realmente tenha um significado próprio. Eu devo dizer que, pela primeira vez este ano, a faculdade criou este emblema. Este emblema não pode ser comprado, nem vendido. É algo que se dá. Se dá a quem realmente o obtém, neste caso, por cumprir, digamos, a primeira parte do vosso curso e por entrarem na segunda parte do vosso curso. Este emblema é inspirado na deusa Minerva, que está ali a estátua do Barata Feio à entrada aqui da nossa aula magna. E, portanto, isto é uma espécie de um decalque inspirado nessa representação da deusa Minerva. Bom, a deusa Minerva, certamente conhecerão, é uma deusa romana da medicina. Mas o que eu aqui queria destacar é que esta representação, ao fim e ao cabo, da medicina, é uma representação que começa por ser de uma mulher. E uma mulher com umas formas relativamente arredondadas, porque simboliza uma mulher mãe. A medicina representada por uma mãe. Uma mãe porque, certamente, o caráter de concepção, de criação e de proteção, a mãe. Depois segura um cajado e no cajado está enrolada uma serpente. Em alguns símbolos da medicina são duas serpentes e não é bem um cajado, é mais uma haste e aí chama-se um caduceu. Neste caso, o escultor preferiu representar apenas por um cajado e uma serpente. Obviamente a serpente simboliza, como todos sabem, a renovação e
por causa da renovação, a imortalidade. A serpente, todos os anos, muda de pele e portanto, transforma-se, retoma a juventude, tal como também um outro animal era venerado, o urso, esse porque hibernava e depois, na primavera, voltava magrinho, mas pronto para o outro ano. O cajado é mais um símbolo, é como os pastores, é mais um símbolo de condução, de orientação. Isto, de alguma maneira, é isso que vocês, com este símbolo, se devem lembrar. Um médico é certamente algo que, ou alguém que pode ajudar a orientar, a conduzir os vossos doentes, quem vos procura, no sentido de uma regeneração, visando a imortalidade, mas que, obviamente, a imortalidade a existir só existe no universo. Os doentes, os médicos, todos nós somos apenas seres que estão, que só são imortais enquanto são parte de uma cadeia, enquanto são elos de algo que é a vida, que é a natureza, que vai vivendo em torno de nós e através de nós. Nesta pequena cerimónia, eu ia começar, como representante da escola, por impor a insígnia ao nosso convidado de honra, que vem também representar o Hospital São João e o ciclo clínico, e que é um professor da Faculdade de Medicina há muitos e muitos anos. E de quem eu fui aluno, fui estudante. E isto, a imposição desta insígnia, apenas quer dizer que a Escola de Medicina, isto é um elo, é o início de um elo, que espero que se possa perpetuar por muitos e longos anos, esta insígnia se possa voltar a dar daqui a um ano, por muitos e muitos anos, mas aqui o professor António Sarmento já está habituado a ser picado em primeiro lugar. E só que da outra vez estavam as câmaras de todo o país e estava em tronco nu. Desta vez vai ser picado, não no braço, mas na bata. Depois o professor Sarmento irá convidar um casal de estudantes, não necessariamente casal, mas um homem e uma mulher, e vai impor a insígnia num deles. E depois, nessa altura, todos se levantam e depois, quando esse estudante impuser a sua insígnia no outro estudante, todos vão impor a insígnia uns aos outros. E assim foram todos impostos por alguém em cadeia, em elo, a começar pelo diretor da faculdade e a acabar em todos vocês. E ao mesmo tempo vai passar também um slide que tem um pequeno texto que de alguma maneira acompanha numa cerimónia. Obviamente isto é tudo simbólico, há de facto o tal emblema, mas há também um texto. Vocês não precisam necessariamente dizer em voz alta, mas ao menos pensem e meditem sobre ele. Sr. Professor António Sarmento. Temos igual. À esquerda ou à direita? Aí. Isso. Isso fica melhor ficar. Isto já ficou. Olha se agora. Não, já faço um lugar. Não partiu. Agora, estou aqui, não é questão. Estou, vejo mal. Pronto. Está. Obrigado.
Chama os dois estudantes e repita. Então, muito bom dia. Eu gostaria de começar por lhes dizer que as breves palavras que vos vou agora dizer seriam exatamente as mesmas, fosse eu representante do hospital ou fosse eu representante da faculdade, porque a minha vida nisso foi una e indissociável. Eu fui professor e médico, ou médico e professor. Se eu as separasse uma da outra, eu perdia parte da minha identidade e da minha existência. E, portanto, é sempre aquilo que eu defendi e é aquilo que eu pretendo dentro desta instituição. Começaria por cumprimentar os alunos. Porquê? Porque este dia é muito vosso. É evidente que também é nosso, dos médicos mais velhos. Vocês vão ser o futuro. Vocês já fazem parte do corpo médico, embora ainda na parte que está em crescimento. Cumprimento os alunos aqui da Faculdade de Medicina, na pessoa do Henrique Moreira, e cumprimento todos os alunos de Medicina na pessoa da Rita Ribeiro. Portanto, seguidamente queria cumprimentar o Sr. Reitor, que está aqui representado por o meu colega e amigo, professor Castro Lopes, e, portanto, peço-lhe também, além de o cumprimentar a si, pessoal e institucionalmente, que transmita também esses cumprimentos ao professor Sousa Pereira, que eu muito considero. Depois, eu gostaria também gostaria de cumprimentar o nosso diretor da faculdade, o Sr. Professor Altamiro, a quem, desde já, agradeço, muito sinceramente, aquele amor que todos nós sentimos que ele tem ao ensino, à investigação, aos alunos e a esta casa. E isto é muito importante, mas é um amor vivido com entusiasmo e com muito idealismo. E realmente a primeira e última obrigação de quem está à frente de uma instituição é manter o ânimo em quem está à volta dele. Porque eu costumo dizer que o desalento é uma doença contagiosa e letal. Contagiosa porque se passa de uns para os outros. E quem se deixa tomar pelo desalento, morreu. Morreu. Se deixou de... Portanto, tenho realmente esse agradecimento a fazer ao professor Altamiro. Realmente, ter um antigo aluno meu a impor-me um emblema com este valor neste dia, só significa uma coisa, que se realizou aquilo que nós mais pretendemos. É que os nossos alunos e os nossos filhos sejam melhores do que nós. E é isso que realmente também pretendemos de todos vós. Gostaria ainda de cumprimentar a professora Dulce Madeira, também que faz o favor de ser minha amiga, minha colega de curso, e que tem sido de uma dedicação e de uma obrigação muito grande à faculdade. Na pessoa dela, cumprimento também os outros elementos do Conselho Diretivo, e que eu não vou estar agora a nomear um por um. E queria cumprimentar toda a faculdade. Eu queria cumprimentar os colegas médicos e os colegas não médicos, os colegas professores e os outros colegas não professores também. Porque acho que, como digo, todos fazemos parte do mesmo corpo e todos estamos a contribuir para isto. Ora bom, o que é que se celebra neste dia? A meu ver, não é uma quebra, não é uma mudança, é lembrarmos-nos que a transição dos 3 primeiros anos para os 3 últimos anos não é uma quebra, não é um corte, é uma evolução natural e os 3 primeiros anos fazem muito sentido pensando nos 3 últimos anos. E quando se pensa nos 3 últimos anos, realmente eles adquirem um significado especial. Por isso eu peço à professora Dulce e ao professor Altamiro que nunca retirem as instituições da faculdade do interior desta casa. Porquê? Porque longe da vista, longe do coração. E, portanto, aquilo que não se vê, mais facilmente se desrespeita ou se esquece. Aquilo que está diante da nossa vista é realmente muito mais lembrado. Portanto, por outro lado,
quando vocês chegarem ao fim destes 3 últimos anos clínicos, vão perceber o enorme significado que tiveram os 3 primeiros anos. Portanto, é nesta união, eu não gosto, para já, e espero que isto não aconteça, daquele modelo americano da Faculdade de Medicina até aos 3 anos, acabou a faculdade e depois são os 3 anos de escola médica. Não. Eu acho que do primeiro ao 6º isto é um todo e nós estamos aqui realmente sempre com esse fito. Aliás, não é por acaso que na Alemanha, por exemplo, os alunos de medicina em muitas faculdades entram para o primeiro ano e a par depois acaba a aula de anatomia, eles vão, por exemplo, aprender a fazer camas com os enfermeiros, camas dos doentes. Isto no primeiro ano, para se lembrarem porque é que cá estão. E isso é realmente muito importante. A perda da bata branca. Pois é evidente que o hábito não faz o monge, como se costuma dizer. Eu geralmente só uso a roupa verde, que uso com muito gosto e com muito orgulho, quando estou na unidade de cuidados intensivos. Fora disso, faço questão de usar a branca, a não ser que esteja a haver doentes, como vos digo, ou que esteja... Mas, na consulta externa, uso-a. E uso-a porquê? Porque ainda é um símbolo importante para os doentes. Para muitos doentes, é um símbolo muito importante. O médico é a bata branca. Portanto, nós também temos que os respeitar. Nós estamos aqui para os servir e não para nos servirmos deles, como é evidente. Mas, o que é que isso acarreta para vocês? Acarreta uma coisa. É fazerem um esforço ainda maior para que, pelo vosso comportamento e pela vossa maneira de estar com os doentes, eles percebam o que vocês são, independentemente de terem ou não a bata branca. Porque realmente a atitude e a atitude que vocês tiverem com ele é muito mais importante que a bata branca ou que a bata verde. Depois, outra coisa que gostaria também de lhes dizer é que espero que, com o mesmo entusiasmo com que vocês começaram o primeiro ano, seja o mesmo com que acabem o 6º. Se acabarem desanimados e desalentados, nós, professores, temos que rever a nossa vida e temos que pensar se realmente o que é que estamos cá a fazer e se fizermos as coisas direito. Porque aí provavelmente tivemos culpa e tivemos Mas isso não vai acontecer, de certeza. E daqui a 40 anos acontecerá? Será que vocês estão desiludidos? Bem, deixem-me só dizer-vos uma coisa. Lembro-me de uma carta que vi uma vez publicada do imperador da Alemanha, do Kaiser, que era aquele homem que parecia muito duro, uma pessoa muito... e escreve uma carta à noiva, com que ele casou, e com quem foi felicíssimo, foi um marido dedicadíssimo. E dizia ele nessa carta, eu caso contigo, não só por te amar, mas principalmente para te amar. Portanto, não basta vocês gostarem da medicina, têm que fazer por gostar, têm que cultivar esse amor, têm que o cultivar todos os dias. Porquê? Porque vão ter muitos desafios. Outra coisa, e pesados, outra coisa que vocês têm, e felizmente a maior parte tem, é que vieram para a medicina por motivações intrínsecas e não extrínsecas. O que são as motivações extrínsecas? É o prestígio social, é a possibilidade de terem um emprego, é o poderem ganhar muito dinheiro, é algum acesso mais fácil ao poder, enfim, são extrínsecas. Essas contam muito pouco ou nada para manter a nossa motivação. As intrínsecas, ou seja, o gosto por serem úteis ao ser humano e o gosto pela compreensão da biologia humana, é realmente aquilo que nos defende contra todos os dissabores que vamos ter no nosso percurso. E outra coisa também que nos defende muito é sermos inflexíveis a preservar a nossa autonomia na relação médico-doente. E aí não pode haver interferências. Se começar a haver interferências, entramos em burnout. Uma das causas de burnout nos Estados Unidos, que afetou todos os grupos etários de médicos, até os alunos do 6º ano de medicina, do último ano de medicina, foi esta interferência na autonomia. Ou seja, dizerem a consulta só pode demorar 20 minutos. O médico, o doente, diz, doutor, hoje não me dá jeito de vir, venho no outro dia. Não pode ser porque a agenda não deixa, e portanto é assim. Ou o médico diz ao doente, olha, não venha hoje, que hoje tenho uma conferência, tenho isto, aquilo, não me lembrei, portanto venha no outro dia. Também não pode. Depois, as notas clínicas, os diários, são concebidos e o médico tem que os preencher formatadamente como faturas, realmente para faturar depois. Portanto, não é pelo interesse clínico, não é pela clareza, mas é por ser uma nota de fatura, portanto, de pagamento. E isto conduz ao burnout. E por mais curioso que pareça, estudos
um estudo muito sério, feito nos Estados Unidos, muito sério, publicado numa revista de grande prestígio, mostrou que no Covid, na pandemia, o burnout diminuiu. E diminuiu porquê? Porque quebraram-se muitas destas regras. E os médicos voltaram a sentir esta autonomia. Portanto, vocês precisam de tudo isto para se defenderem de noites mal dormidas, de noites de preocupação, de noites de urgência, de perda de convívio social e familiar que vai ser sacrificado. Lembro perfeitamente no meu primeiro ano, na minha primeira aula de Biologia Médica, com o Dr. Mergulhão, foi um médico deste hospital durante muito tempo, que era uma pessoa muito inteligente, mas muito simples, muito fleumática, e que nos disse assim: vocês agora, a partir de agora, eu percebi o que é que ele queria dizer, percebi perfeitamente. Ele dizia assim: vocês a partir deste dia nunca mais vão poder ir ao futebol quando quiserem. Pronto, disse só isto. E eu percebi o que é que ele queria dizer. A nossa vida ia realmente mudar. Vão ter que passar fins de semana a estudar, vão ter muitos sucessos, muitos insucessos, muitas angústias. E então, valeu a pena serem médicos? Eu acho que vale a pena. Francamente, nós vamos ter momentos de alegria intensíssima, vamos ter momentos de paz pela noção do dever cumprido, onde saímos de uma noite de urgência, tudo nos correu bem, conseguimos fazer tudo direitinho, estamos cansados, mas estamos em paz. Pronto, é uma coisa tranquila. Depois temos o privilégio de conhecer o íntimo da natureza humana e, acima de tudo, temos o privilégio de servir e de servir realmente o doente. Aliás, segundo agora a Physician Charter, portanto, um documento que eu depois vos falar, que foi publicado em Open Access na Lancet e nos Annals of Internal Medicine, sobre o profissionalismo médico, e eles põem claramente defendido, consensualmente, a nível da comunidade médica mundial, independentemente de ser hemisfério norte, hemisfério sul, países de ditadura, países de democracia, não interessa, países pobres, países ricos, é que das 4 princípios éticos fundamentais tem que ter a primazia a beneficência. Ou seja, pôr os interesses do doente em primeiro lugar e acima, muitas vezes, dos nossos próprios interesses. Portanto, realmente, esta vida é uma vida plena de sentido, é uma vida que valeu a pena e é uma vida que nós não vamos trocar por nenhuma outra, com certeza. Para terminar, só dizer 2 palavras aqui do texto, que eu gostei imenso deste texto. Foi o professor Altamiro, realmente, que o escreveu. Achei-o absolutamente fantástico, curto e profundíssimo, em que fala aqui palavras fundamentais. O compromisso é bom. O compromisso é o sinal de liberdade. É a pessoa voluntariamente ser capaz de se comprometer, ou seja, independentemente do caminho ser fácil ou difícil. Depois, a dignidade humana. O ser humano, quando é usado como meio e não como um fim, perde a dignidade. Portanto, se nós tivermos uma instituição que não é para servir o ser humano, mas é para aproveitar o ser humano para progredirmos na carreira, ou para termos lucros, ou para termos... Isto é um atentado à dignidade humana. Depois, também uma coisa que gostaria de vos dizer é que temos aqui realmente a honra de servir. Sabem que os militares, é muito engraçado, porque, por exemplo, quando estão a comandar um determinado quartel, lembro de um que é meu familiar, que me dizia muitas vezes, quando eu servi em metralhadoras 3, portanto, quando serviu, está ali para servir. E nós estamos também para servir os doentes. Portanto, finalmente, e para terminar, só queria vos dizer uma coisa, que médicos é que vocês querem ser? É muito fácil saberem. Pensem numa situação em que estão gravemente doentes, angustiadíssimos, cheios de dores, ou vocês, ou a pessoa de quem vocês mais gostam na vida. E pensem como é que vocês gostariam que fosse o médico que vos vai tratar. E, portanto, é esse o médico que vocês têm que ser. Claramente, não gostavam que fosse um médico que estivesse ali para ganhar dinheiro, ou que estivesse ali para qualquer outra coisa, mas que estivesse ali por vocês. Portanto, é esse médico que tem que ser. E, finalmente, posso-vos garantir que vou transmitir a mensagem do Bloco Operatório ao professor Fernando Araújo. Muito obrigado.
Ora, eu pedi então a todos, por favor, para se levantarem. E pedi então, como é que se chama? A Marta. E a Marta vai impor ao Ricardo. Portanto, eu podia se calhar então que seguissem mais ou menos os passos que a Marta vai dar, embora não vá dar muitos. E portanto, se calhar o Ricardo podia ler quando realmente a Marta o espetar com o emblema. É pena não ter, esperei. Está difícil. Deviam ter dado logo. Recebo hoje este emblema da deusa Minerva, patrona mítica da medicina e símbolo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, como um sinal do meu compromisso com a dignidade humana e a competência profissional, valores perenes desta escola, que aqui, perante os meus professores e os meus colegas, juro defender em nome dos doentes, que vier a ter e a honra de servir. Vamos então assistir aos sketches do Grupo Amador Teatro Universitário. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Está tudo bem convosco? Mais ou menos. Qual é o problema? Ela. O que é que se passa? Ela está a imitar-me. Ela. Quem? Ela. Não, mas quem é que está a imitar quem? Ela. Não eu. Ela. Doutor, é simples. Esta pessoa aqui começou a imitar-me e nunca mais parou. Esta pessoa. Então quer dizer que vocês nem sequer se conhecem? Não. E quando foi que ela a começou a imitar? Eu estava numa festa e, de repente, ela aproximou-se e começou a imitar-me. Muito bem. E foram primeiro o gesto e depois a fala? Ou foi tudo junto? Tudo junto. Tudinho? Tudinho. Desculpe. Nome? Luísa. Oh, chamam-se as duas, Luísa? Não. Eu nem sei como é que ela se chama, onde é que ela mora. Quer dizer, agora mora comigo. Mas já tentou perguntar o nome? Já. Quer ver? Como é que te chamas? Vê. Ela não responde. Bem, pronto, vamos então agora passar ao exame físico. O exame físico é um exame rápido, indolor e que usa alta tecnologia. Concordam? Tudo bem. Bata aqui.
Ah! Eu disse-lhe. Então quer dizer que ela está... Ou melhor, que ela está a imitar. Pois. E costuma fazer de forma simétrica ou é sempre igual? Às vezes ela faz espelhado, outras vezes igualzinho. Compreendo. Bem, isto é um caso claro de imitose. E isso é grave, doutor? Depende. Há dois tipos de imitose. Imitose simples e imitose múltipla. A múltipla tem um poder de epidemia devastador, mas é extremamente rara. E qual é que é a diferença? Bom, as duas são super parecidas, mas de imitose múltipla só ouvi falar De um caso no Japão que... Doutor, o que é que se passa? Eu acho que isto é um caso de imitose múltipla. Oh, meu Deus, doutor! E agora? Calma, rapariga, tem que ficar calma. Eu sei, doutor, mas disse que isto poderia tornar-se numa epidemia. Eu sei o que eu disse. Então, doutor, ela já está a começar a imitá-lo. Mas ainda podemos conter isto. Ainda não chegou a um estadio avançado. E como é que é o estadio avançado? O parasita multiplica-se e não sabemos mais quem é que está a imitar quem. Não estou a entender. Mas é idiota! Há quanto tempo é que está com ela? Uns 5 dias. 5 dias? E por que não veio antes? Eu estava tão sozinha. Oh, meu Deus! Fechem as janelas! Rápido! Fechem as janelas! Isto vai espalhar-se por todo o planeta! Fechem as janelas! Eu mesmo fecho. Oh, meu Deus! Ainda são poucos. Está a aumentar. Vamos, vamos. Terminamos esta sessão apresentando uma atuação da Tuna de Medicina.
era a melhor maneira de celebrar o início esta fase tão bonita do percurso, do nosso percurso académico, mas também do percurso das nossas vidas. E pronto, como não temos muito tempo, se calhar seria a nossa última música, mas se calhar ainda tem surpresinhas lá fora. E resta-nos já boa sorte a todos e boa sorte também aos meus colegas que também fazem parte do início desta fase.